A paz do Senhor, meus amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Trago neste momento o comentário da lição 11 da revista da nossa escola dominical, que tem como título A Mordomia das Obras de Misericórdia. O texto áureo nos diz: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago, capítulo 2, versículo 13. A verdade prática nos diz: o cristão tem o privilégio de exercer a misericórdia junto aos necessitados, como expressão do amor de Deus. Meus amados, hoje nós vamos tratar desse assunto tão importante e especial na vida do cristão, que é o exercício da misericórdia. E a mordomia da misericórdia é um privilégio que o cristão ele tem em realizar como um fundamento que foi estabelecido e praticado pelo próprio Deus. Nós somos resultados da grande misericórdia do Senhor. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Deus, ele tem exercido misericórdia de forma abundante nas nossas vidas. Por isso, o exercício da misericórdia é um ato que vem do coração de Deus para o nosso coração. No tópico de número 1 está escrito: o significado de misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia, meus amados, é o sentimento de compaixão pela vida ou pelas adversidades alheias. Misericórdia, ela é uma palavra de origem latina e é a junção de duas palavras: misere, que significa ter compaixão, e cordis, que significa coração, que juntando significa ter compaixão do coração. Ou melhor, é sentir, estar aflorado o sentimento humano pela desgraça alheia. O exercício da misericórdia só pode ser realizado quando nós nos colocarmos no lugar de outro. É assim que Deus ele fez conosco. Foi assim que a graça de Deus ela se manifestou. Vemos também no ponto de número 2 que misericórdia é uma expressão do sentimento. Mas vemos aqui a palavra misericordioso. Misericórdia e misericordioso não é a mesma coisa. Misericórdia é o sentimento do coração pelas adversidades alheias. Mas ser misericordioso é a misericórdia sendo praticada. Então, a pessoa que tem misericórdia, ela não deve apenas manifestar sentimentos abstratos, mas tem que ser um sentimento aplicado, manifestado, realizado. É assim que nós vamos exercer a misericórdia. É o sentimento que vem do íntimo do nosso coração. Deus, ele é misericordioso. Por quê? Porque Deus, ele, ao longo dos milênios, Deus tem
manifestado a misericórdia na prática. No plano da redenção, nós vemos que a graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Existem alguns pilares da salvação ou da graça, mas 3 pilares são importantes e indispensáveis no exercício da graça de Deus. Se não houvesse, por exemplo, o amor de Deus, a misericórdia e a justiça, não existiria a graça. Observe que o amor de Deus é o sentimento que ele tem pelo homem em estado de pecado. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira a ponto de dar o seu Filho. Então Deus é o ser que ama. Deus, ele não apenas tem amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Mas vemos que na graça o amor de Deus se manifesta. Mas a graça se manifesta de uma forma tão especial, em que o amor está em evidência, mas está a justiça também em evidência. Pela graça de Deus, o amor se manifestou, a justiça realizou. Por quê? O que é justiça? Justiça é ser justo, é fazer o que é justo. A justiça de Deus se manifestou de tal maneira para realizar aquilo que é justo. E o que seria justo em relação ao homem? A Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. A Bíblia diz também, em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Veja que Deus amou e realizou a justiça. Mas a justiça de Deus, ela contrapõe sobre o amor. Porque se não houvesse a misericórdia para balancear, para dar equilíbrio, não existiria graça. Porque enquanto a justiça, ela diz que a alma que pecar, ela tem que morrer, e a justiça seria realizada sobre o homem, levando o homem à morte, ao inferno, a misericórdia, ela diz que o homem não tem que morrer. Por isso ela dá equilíbrio. Então Deus amou, mas através da misericórdia, que fez com que Deus, ele sentisse a miséria humana, ele então se colocou no lugar do homem, através de Jesus Cristo. Veja, que misericórdia é exatamente isto, é colocar no lugar de outrem. E o que Jesus ele fez no Calvário? Ele se colocou em nosso lugar, executando a justiça, porque a justiça se manifestou dizendo que o homem tinha que morrer. Mas a misericórdia de Deus, juntamente com o amor, fez com que Cristo ele fosse até o Calvário para morrer em nosso lugar. Não há um exemplo de misericórdia tão grande como o que Jesus ele fez em nosso favor. Vamos para o tópico de número 2. A mordomia da misericórdia cristã. A misericórdia, ela deve ser praticada. A misericórdia não pode ficar somente na teoria. Jesus ele deu um grande exemplo na parábola do samaritano. Quando o doutor da lei ele pergunta para Jesus: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus então chama aquele homem: o que diz na lei? Como é que a palavra diz? Ele, sendo o doutor da lei, ele conhecia a Torá, conhecia
os escritos, os rolos das Escrituras, e ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu sentimento, de toda a sua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus então disse: vai e faça isto e viverás. Mas aquele doutor da lei, ele questiona com Cristo, dizendo: quem é o meu próximo? Observe agora que Jesus, ele começa a dar um exemplo tão grandioso que iria surpreender aquele homem de tal maneira, porque Cristo, ele estava entrando aí naquele relacionamento entre judeu e samaritano. Então Cristo profere a parábola do bom samaritano, dizendo que aquele moço desceu de Jerusalém para Jericó, foi caído na mão dos assaltantes, e eles deixaram aquele homem quase morto. Quando veio o sacerdote, ao passar por aquele homem, aquele sacerdote que era o homem do povo, era um homem público, que cuidava da vida espiritual do povo judeu, ele passa de largo. Então, o que ele estava se manifestando ali é um ato de egoísmo. O problema seu é seu. Se vire com o seu problema. Da mesma forma, veio o levita, e quando viu aquele homem no chão ferido, também passou de largo. Não tenho nada a ver com o seu problema. Isto é agir sem misericórdia. É não sentir a dor do outro. Mas Jesus, para dar uma grande lição, ele diz: olha, vinha a caminho um samaritano. E quando viu aquele homem, ele parou, atou as feridas, cuidou daquele homem, colocou no seu cavalo, levou para a hospedagem e disse para o hospedeiro: cuida dele, porque quando eu voltar, eu te pagarei o que for necessário. Veja bem, meus amados, e Jesus então pergunta para aquele homem: qual deste parece ser o próximo? E aquele doutor da lei, ele diz: aquele que usou de misericórdia. Jesus então diz: faça isto e viverás. Veja que o exercício da misericórdia não é apenas um sentimento abstrato, é um sentimento praticado. Muitas pessoas não compreendem o valor da misericórdia, porque não sente o que o outro sente. Não consegue entender aquele que sofre. E para entendermos os dramas das pessoas, nós precisamos colocar, primeiramente, no lugar das pessoas. E é este o sentimento de misericórdia. Foi exatamente o que Cristo ele fez por nós. E nós devemos também fazer, praticar com os nossos semelhantes. O exercício da misericórdia é um ato social, mas além de ser um ato social, primeiro é um ato divino. Mas o exercício da misericórdia, ela é também um dom do Espírito Santo. Quando nós abrimos a nossa Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, o versículo 8, nós vamos ver ali falando sobre os dons espirituais, e ali o apóstolo Paulo, ele afirma, no último ponto do versículo 8, dizendo: o que exerce misericórdia com alegria. Observe que quando a misericórdia ela é exercida, quando nós nos colocamos no lugar do outrem
e realizamos um ato de misericórdia, isto vai ser benéfico para nós. Isso vai resultar em prazer, em alegria, em satisfação. Porque a pessoa que exerce misericórdia, principalmente com um ato social ou com o dom do Espírito, ele próprio vai sentir realizado, beneficiado com aquele ato. Então, o exercício da misericórdia é um ato nobre, é um ato agradável que só pode ser realizado por aquele que manifesta o sentimento pela adversidade alheia. A grande realidade é que muitas pessoas até fazem obras sociais. De quando em quando nós vemos as emissoras de televisões, de rádios, jornais, dizendo que algum homem público, artista, jogador de futebol, foi no orfanato, foi no hospital do câncer e fez uma doação. Os holofotes estão focados naquele personagem, no cheque que ele deu, com aquele valor expresso. E isto aparece então os comentários das redes de telejornais, jornais e revistas como um ato social. Na verdade, aquele ato ele não constitui um ato de misericórdia, porque a maioria das vezes estas pessoas, eles estão procurando simplesmente a promoção, a satisfação pessoal, os holofotes, procurando então aflorar a fama que está em si, fama que muitas vezes está sendo até desfigurada, e eles voltam a aflorar a sua fama mediante um ato praticado. A misericórdia não é realizada desta forma. A misericórdia, ela tem que ser realizada primeiro no nosso íntimo, no nosso interior, no sentimento do nosso coração. No ponto 2 nos diz: somos criados para boas obras. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele orientou a igreja aos Efésios, a igreja de Éfeso, que estas obras, elas têm que ser realizadas pelo cristão. O cristão, ele foi alvo da misericórdia de Deus. Ele deve também fazer com o seu semelhante, com o seu próximo, como um ato de gratidão pela grande misericórdia que o Senhor Jesus realizou no Calvário e ainda realiza nas nossas vidas todos os instantes da nossa vida. Por isso o apóstolo Paulo, ele afirma na carta aos Efésios, no capítulo 8 até o versículo 10, ele afirma: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nelas. Nós sabemos, meus amados, que as obras de misericórdia é uma recomendação bíblica, não para a nossa salvação, mas porque nós somos salvos, nós devemos praticar também um ato, uma obra de misericórdia. O ponto 2.1 nos diz: misericórdia na área das necessidades humanas. Veja bem, a misericórdia de Deus foi grande na nossa vida. E nós devemos realizar a misericórdia de uma forma tão especial,
porque assim Cristo, ele nos recomendou. Cristo nos orientou a viver uma vida de misericórdia. Jesus, ele no seu sermão da montanha, ele diz: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E nós vemos que Jesus, ele no sermão profético, no capítulo 25 de Mateus, ele dá ali uma lição acerca da sua segunda vinda. Quando Jesus voltar na sua segunda vinda para o julgamento das nações e estabelecer o reino milenial, Jesus então, a Bíblia diz que ele vai separar os bodes das ovelhas, vai colocar ali as ovelhas à direita, vai colocar os bodes à esquerda, e vai dizer para aqueles que estão à direita: vinde benditos do meu Pai, possuí o reino por herança, que está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, estive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste, estava preso e me visitaste, era estrangeiro e me hospedaste. E aqueles dirão: Senhor, quando foi que nós te vimos nesta situação? Tivemos com fome, te damos comidas, com sede, te damos água, nu e te vestimos. Jesus então, ele disse: tudo que vocês fizeste a estes pequeninos, é a mim que fizeram. Veja bem, isto é um ato que Deus, por certo, ele recompensará. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus é justo, Deus é fiel. E tudo aquilo que nós fazemos de coração para o Senhor, certamente nós teremos recompensa. O ponto 2.2 nos diz: na área das necessidades. Veja que as necessidades, elas são urgentes, as necessidades humanas. Nós sabemos que o homem ele é escravizado. As necessidades espirituais são terríveis na vida das pessoas. Quantas pessoas escravizadas, problemáticas, precisando de um socorro, precisando, meus amados, em que nós manifestamos este sentimento cristão, porque Cristo, ele manifestou este sentimento de uma forma muito especial. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira a ponto de dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós precisamos também manifestar um sentimento de amor, de misericórdia, como forma de gratidão a Deus. 2.3 nos diz: na área da evangelização. Veja, meus amados, nós precisamos aflorar o nosso sentimento pelas almas. As almas estão perdendo, as almas estão morrendo, e nós precisamos despertar para buscar estas almas para Cristo. E isto também é uma recomendação, porque Jesus, ele nos orientou a ir por todo o mundo para pregar o Evangelho. Nós sabemos que uma alma, ela custa caro, ela foi preço de sangue, e as almas estão morrendo, e nós precisamos despertar para isso. No rio Ganges, na Índia, sendo um rio místico,
aquele rio, todos os dias, reúne centenas de pessoas para oferecer ali as suas oferendas, fazer as suas orações, fazer ali os seus sacrifícios. E à beira daquele rio chegou um casal de missionários. Aqueles missionários recém-casados foi fazer missões na Índia, foi conhecer a cultura daquele local. E quando ele chegou à beira daquele rio, o Rio Ganges, que é um rio cheio de tradições e misticismo, eles viram altares, pessoas fazendo as orações, levando as oferendas, fazendo os sacrifícios, e eles observando aquilo. E ele viu que uma mulher vinha para o rio, para a beira do rio, trazendo nos seus braços alguma coisa enrolada em panos. E quando aquela mulher foi aproximando da orla daquele rio, ela foi tirando aqueles panos, foi tirando e andando em largos passos para a beira do rio. E quando estava na beira do rio, eles viram que aquela mulher conduzia uma criança nos seus braços recém-nascida. E aquela mulher desenrolou aquela criança e pegou aquela criança e jogou no rio. Aquela criança foi levada pelas águas, as águas levaram aquela criança para o fundo e aquela mulher ficou olhando aquela cena. Eles então aproximaram daquela mulher e perguntaram para ela: quem é aquela criança? E ela disse: é o meu filho, meu único filho. E vocês amavam ele? Claro que amava. Ele era o meu único filho. E por que você jogou ele na água? Porque os deuses pediram e eu não pude negar. Eu tive que entregar ele aos deuses. Aquele missionário falou para aquela mulher que Jesus, ele já fez um sacrifício único e perfeito em prol da alma daquela mulher. E aquela mulher compreendeu a mensagem, ajoelhou, converteu a Cristo, recebeu a oração. E quando aquele missionário termina de orar, aquela mulher levanta com os olhos banhados em lágrimas e olha para aquele missionário e pergunta: por quê? Por quê? Por que que você não chegou antes? Porque se você tivesse chegado antes, eu não tinha perdido o meu filho. Meus amados, vidas estão se perdendo. Vidas estão sendo escravizadas por Satanás diariamente. E nós precisamos também usar de misericórdia na área da evangelização e investir mais para alcançar as vidas como gratidão a Deus, porque fomos alcançados pela sua misericórdia. No ponto 4 nos diz: falta de misericórdia pelos pecadores. Veja bem, meus amados, há uma necessidade grandiosa. Muitas vezes nós podemos fazer alguma coisa e não estamos fazendo. As nossas igrejas precisam despertar neste sentido, para cumprirmos a nossa missão. A nossa missão, ela passa pelo processo da evangelização, da misericórdia, pelo sofrimento alheio, também pelas almas que estão marchando para o inferno. Nós precisamos pregar o evangelho, resgatar as almas que estão acorrentadas. Precisamos edificar os altares que estão caídos. Isto também é uma obra de misericórdia. Foi por esta razão que Jesus ele disse para os discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E assim, meus amados, nós precisamos exercer a obra do Senhor com bastante responsabilidade. Ponto de número 3, o tópico 3,
cuidados na prática das boas obras. As boas obras devem glorificar a Deus. Nós devemos fazer as obras de misericórdia visando não glorificar o nosso ser, o nosso ego, a nossa vida. Devemos fazer obra para glorificar ao Senhor. Jesus, ele disse certa vez: não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Também não se acende uma lâmpada para colocar embaixo do alqueire, mas do velador para alumiar toda a casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que as vossas boas obras, elas possam então glorificar o vosso Pai que está no céu. Veja, nós precisamos compreender que as obras de misericórdia, elas precisam ser exercitadas visando a glorificação do nome do Senhor. Observe, meus amados, que Jesus, ele advertiu quanto a essas práticas. Observe o que Jesus, ele falou: quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Veja bem, não há galardão para quem trabalha para si. Mas se nós realmente compreender a recomendação do Senhor e realizar as obras para glorificar a Deus, com certeza nós teremos a recompensa. Amém, meus amados? Ponto 2. As obras de misericórdia são obras de amor. Veja bem, misericórdia só pode ser realizado com o sentimento do coração. Pessoas que não têm amor, ele também não exerce misericórdia. Porque a misericórdia, eu devo me colocar no lugar do outro. Mas se o problema do outro não me aflige, se eu não tenho sentimento pelo problema do outro, se eu não consigo me colocar no lugar do outro, eu não tenho como exercer misericórdia. Por isso que a misericórdia é um sentimento do coração, é o sentimento que me aflige quando eu vejo pessoas afligidas, que me faz sofrer quando eu vejo pessoas sofrendo. E é este sentimento que faz com que Deus seja glorificado na nossa vida. Pois foi exatamente o que Deus ele fez conosco quando nos viu morto no pecado, quando nos viu na perdição eterna. Ele então, por um ato de misericórdia, ele nos resgatou. Por isso, de acordo aqui, o que a Bíblia nos afirma, aqui Jesus ele dizendo: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Romanos capítulo 12, versículo 20. Portanto, meus amados, as obras de misericórdia, elas devem ser feitas por aquele que é salvo. O salvo em Cristo, ele deve manifestar este sentimento de amor, este sentimento de gratidão, reconhecendo que o que Deus fez por ele foi grandioso. E assim, como Deus fez, como Cristo nos ensinou, nós também devemos fazer. Devemos manifestar do nosso ser a gratidão, o amor, a fé e a misericórdia. Precisamos deixar ou buscar que o Espírito de Deus
se manifeste em nosso ser, nos concedendo a sensibilidade para nós compreendermos os problemas alheios e exercer a misericórdia como ato de amor, como produto da presença do Espírito de Deus em nossas vidas. Porque fazendo assim, com certeza, estaremos glorificando a Deus. Portanto, assim encerramos o comentário desta lição. Tenham todos um bom aprendizado. Que Deus os abençoe. Amém.